Paulo Rafael falou comigo, né, antes de colocar para gravar, sobre o que está acontecendo em Mianmar agora, né? Que Mianmar está, né, na divisa de perto da divisa de uma placa tectônica, eu acredito que seja a euroasiática, e, portanto, normalmente é comum se ter tremores de terra, ora com altas intensidades, ora com baixas intensidades. E aí ele pergunta por quê, sabedores disso, o mundo inteiro sabedor disso, por que ainda assim, por que ainda assim há desabamentos? Por que ainda assim há acidentes? Por que ainda assim a construção civil, a engenharia civil, a engenharia mecânica, se a gente vai falando de construções de grande porte em estrutura metálica, por que ainda não se precaviu? E aí é uma grande pergunta, mas a resposta dela é financeira, dinheiro. Você vê prédio cair no Japão? O Japão passou por um tsunami, você vê prédio cair no Japão? Vamos ver. Lá tem amortecimento, sistema de amortecimento na ligação do prédio com as fundações. As fundações são rígidas, mas o encaixe da fundação com o prédio tem amortecedor. Deixa eu falar um negócio para quem é de BH. O Mineirão tem amortecedor. Não é algo só do Japão. Eu não conheço essa tecnologia, então não vou dar uma de pedante aqui, porque eu já calculei, não. Eu fiquei na minha zona de conforto aqui, porque nunca fui desafiado a calcular algo com amortecedor. Teria que estudar bastante isso, né? Teria que estudar um software que faça a simulação matemática disso, né? E então eu não conheço, mas eu sei que há. Na China tem tremor de terra, no Japão tem tremor de terra. Então, mesmo assim, eles resistem. Países normalmente que sofrem com esse tipo de desgraça, usando o termo corretíssimo da palavra, né, sem ser pejorativo, a ausência, o contrário da graça mesmo, a ausência da graça enquanto prêmio da natureza ou divino, como vocês quiserem, é por ausência de dinheiro, não é por ausência de conhecimento. O México, na década de 80, teve um terremoto terrível, terrível, matou muita gente na cidade do México, foi algo assim tenebroso. E nós estamos falando de um país de terceiro mundo como o nosso. E eu me lembro depois, quando eu vi, eu fiquei muito, muito impressionado com esse documentário. Foi um documentário. E aí depois eu fui procurar. E assim, no México, as construções são como as nossas, fundação de prédio convencional. Pode ser que, dependendo da intensidade do tremor, venha tudo abaixo de novo. E eles não sabiam? Já não houve um evento histórico? Então, a questão é muito financeira, tá? É muito, muito financeira mesmo. Aí eu falei do Radier. O Radier, por exemplo, para um tremor de terra, para um tremor de terra talvez seja uma boa fundação, porque ela não é totalmente rígida, né? Aí o enrijecimento é problemático quando há tremor de terra, né? Quanto mais móvel for essa fundação, melhor. Mas é claro que prédios não podem ser feitos. Já vi prédio em Radier, tá? Não eu ver construir, mas já vi na literatura Radier de 1 metro de espessura. 1 metro de espessura de Radier. Por quê? Para suportar a carga de prédio, assim, não grandes prédios, mas prédios acima dele. Então, assim, são estruturas que se comportam melhor. E como você precisa de grandes edifícios, você precisa de fundações profundas, e quanto mais profundas, mais rígidas, o segredo é rotular, e aí já é um conceito técnico de mecânica das estruturas mesmo, né? Rotular a ligação da superestrutura, ou seja, onde começa a baldrame para cima, com a primeira baldrame para cima, com o resto que é fundação. Então, é uma questão passível de ser tratada. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos tremem.
tremem sempre. Tem tremor, tem tsunami. Estados Unidos é uma terra assim meio, principalmente o oeste ali, é um lugar meio pesado, né? Os caras têm enchente, tem tremor de terra, tem furacão e tal. E aí o que você vê muito é casa sendo carregada no furacão, né? Mas queda por tremor de terra você não vê. Até porque eles usam uma tecnologia mais móvel do que a nossa, né? Que as construções deles, muitas delas são feitas em cima do radier e feitas por um sistema chamado wood frame, né? Ou balloon frame, são vários montantes de madeiras próximos um do outro, formando as paredes, né? Então, para você não ter que ter uma estrutura de madeira muito robusta, você põe pequenas estruturas de madeira próximas, num espaçamento máximo de 60 centímetros entre umas e outras, e aí você tem uma construção muito mais móvel. E aí, então, a terra treme, a construção treme junto, ela não é rígida, ela não desaba. Só de curiosidade, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a NBR 6118, que é a NBR que rege o cálculo estrutural aqui no Brasil, ela te libera de você não ter que considerar nenhum tipo de sismo ou tremor de terra para calcular em diversas regiões, com exceção do Amapá, do Acre, de um pedaço do Amazonas e de um pedaço do Mato Grosso. Ali, porque você está, eu não sei se vocês sabem, né, a Cordilheira dos Andes, só existe aquela formação da Cordilheira dos Andes, porque ali existe uma placa tectônica, né? E aí teve uma extrusão, né? Um dos movimentos da placa tectônica, ou ela pode afundar, ou ela pode extrusar. Então, ali houve uma extrusão. O professor Marcelo provavelmente fala sobre isso com vocês. Ali houve uma extrusão, teve aquele levantamento, então aquela cadeia de montanhas nada mais é do que uma movimentação de placa tectônica. E esses efeitos são bulbos, né? São em forma de bulbos, circunferências que vão prolongando, que é mais ou menos a ideia de quando você está com uma pedra na água, né? Que forma aquelas ondas. E elas chegam de menor intensidade no Brasil, mas elas ainda atingem esse pedaço do mapa onde se faz divisa com Colômbia, Bolívia, o Paraguai não chega, né? Mas onde nós temos divisa com Colômbia. Na geografia, às vezes, eu estou pecando. A Colômbia é muito grande. Então, na divisa Colômbia-Bolívia, ali, naquele trecho ali, tem que se considerar, tá bom? Desculpa eu não te responder com mais profundidade, porque é o que eu sei falar a respeito dessa parte do sismo, né? Sempre foi algo meio distante para nós, e como profissional também, eu nunca fui desafiado a isso. Minhas construções, os cálculos que eu fiz estão quase todos baseados no Sudeste, as leituras que eu faço, quase todas baseadas no Brasil, tá? José Carlos. José Carlos? José Carlos. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Professor, eu tenho duas perguntas. Eu não consegui obter uma resposta, né? Até meio que passou um pouquinho. O senhor estava falando sobre a distância de estaca na aula passada. Aí o senhor mencionou o seguinte, que a distância de uma estaca e outra dentro de um bloco é a mesma distância do diâmetro de outra estaca. Sim, Mas, 2D. mas isso é normativa, porque, se eu não estiver enganado, eu acho que eu já peguei assim, blocos para furar com estaca que dava mais de um diâmetro. Dava mais Ah, de um não. Esse é o diâmetro. mínimo. Isso é o Ah, mínimo, tá. Zé É o Carlos. É o mínimo. mínimo. É o mínimo. Quanto Você mais tem- longe forem a estaca uma da outra, mais alto será seu bloco de coroamento, porque o bloco de coroamento trabalha por biela, é uma triangulação. Você está me vendo, né? Quando você tem Sim, duas estacas e sim, você tem um pilar no meio, o que acontece com a carga desse pilar? A carga desse pilar, ele tem que ser transferida para as duas estacas. E ele transfere através de uma diagonal. Então, olha o que aconteceu. Duas estacas, um pilar, uma diagonal. Virou um triangulamento. Quanto mais distantes ela for, maior vira o triangulamento. Então, mais alto ter que ser o bloco, mais ferragem vai ter que pôr. Então, a gente entendi. sempre tenta trazer para mais próxima a ferragem para economizar no bloco de coramento. Entendi. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em relação ao radier,
o radier que o senhor fala seria aquela lajona, né? Aí aquela Laje no chão. laje, ela é sobre a superfície, sem broca, sem estaca nenhuma, nem de apoio, nem nada, nada. Ela, Ô, ela, Carlos, ela, ah, ela pode falar, pode é, falar. ela é mais em conta para uma fundação, ela só é para tipo para o tipo de casa específico. Existe nela, eu sei que existe uma ferragem, mas existe também a ferragem negativa nela? Ou, ou, ou só positiva mesmo, só aquela malhazinha? Boa, boa pergunta. Porque Vamos ela lá. trabalha com tração também, né? O que vai Trabalha com sustentar a flexão também. tração, meio que balanço, né? De uma parede. Imagina que a E, gente tem uma laje de 8 metros de largura por 10 de comprimento. Aí você tem parede, vamos imaginar só parede nas laterais, fechando um barracão e uma parede central. hum, Meio que cria um balanço, não é? Não tem perigo daquilo trincar, nem rachar, nem nada assim do tipo. Se bem dimensionado, não tem perigo. Vamos lá, vamos por partes. Eu estou dividindo minha tela aqui para mostrar um negócio para vocês. Pensa no seguinte: aqui está o radier que o Zé Carlos falou, aqui está uma parede que ele falou, aqui está outra parede que ele falou, e aqui tem outra parede, igual ele falou. E o radier é essa parte externa toda. O que acontece? Vou fazer um corte. Vou fazer um corte A aqui. O que eu vou ver nesse corte A? Eu vou ver o radier com a sua espessura, que eu falei que vai normalmente 12 a 20, e vou ver em cima a parede lá, uma parede aqui. Eu não estou fazendo as alturas corretas, né? Mas Sim, vou mas ver outra parede aqui, deu para dá pra... entender, né? Isso. E vou ver uma parede aqui assim. Muito bem. O que tem abaixo disso? Solo. O símbolo do solo é um jogo da velha, uma hashtag, como queira. Como o solo trabalha? O Westgard, com dois As, comentou uma equação que fala que o solo ele trabalha como se fosse uma mola. O solo trabalha como se ele fosse uma mola. Por quê? Porque ele compacta e ele volta, ele compacta e ele volta. Então ele tem igual uma mola tem determinada resistência. Pensa num carro. Uma pessoa, uma criança entra num carro, ele nem alui o amortecedor dele traseiro, por exemplo. Se a criança entrar no banco de trás. Entra alguém com 85 quilos igual eu, o que acontece? A mola Assim, abaixa, né? Então, o solo tem um comportamento semelhante a uma mola. E o que pode acontecer? Por conta de água, por conta de falha na compactação, por conta da característica do próprio solo, pode ser que em algum lugar aqui de baixo, pode ser que em algum lugar aqui de baixo, esse solo venha a formar. Aí nós temos apoio aqui, aqui assim. Aí aqui ele possa formar uma erosão. O que aconteceu com esse pedaço aonde está sobre a erosão? Esse pedaço vira uma laje aérea. Quando ela vira uma laje aérea, ela tem um momento fletor, ela tem uma tendência à rotação, à deformação, à flecha. E, portanto, você tem que ter a armadura positiva, que é a armadura comum do radier. Ocorre que esse pedaço aqui pode ser no canto. A falha poderia ser aqui, por exemplo. Se a falha é aqui, você tem uma estrutura em balanço e aí você tem um momento fletor negativo. Como as cargas dos radias normalmente são muito pequenas, o que a gente faz? Coloca só a armadura positiva do radier. Por quê? Porque se formar esse tipo de falha,
como a carga é pequena, o próprio concreto suporta essas tensões. É claro que se eu tiver uma falha muito grande, o balanço começar a ficar muito grande, eu estou falando de balanço de 30 centímetros. Agora, se eu tenho uma falha que me gera um balanço de 1,5 m, 2 metros, esse corradier vai romper. Então, em estruturas mais pesadas, eu uso malha dupla. Malha, gente, é uma abertura 20 por 20, 15 por 15, com uma determinada ferragem, normalmente de 4,2 ou de 5 milímetros, ou ferro de 5. Então, vai depender desse bom senso. Qual é o bom senso? O NSPT, que me dá qual é a dureza do solo, a classificação pela cor do solo, que vai me falar se ele está mais para areia, se ele está mais para silt ou se ele está mais para argila, e vai depender do peso da construção. Se eu estiver falando, eu jamais faria uma casa de 2 pavimentos num radier com só armadura positiva. Eu poria armadura positiva e negativa. Professor, E o radier, só para complementar, tá, e perdão. o radier ele pode ser simples ou composto. O simples é aquele negócio, você limpa o terreno, joga água, compacta o terreno, pelo menos uma camadinha de 5 de brita, 5 de brita 2, compacta a camada de brita 2, passa a hidráulica, deixa a hidráulica passada com seus pontos, antes de passar a hidráulica, né? Lona preta, hidráulica, posiciona o radier, vem em concreto, ou seja, ele está direto em cima do solo. Agora, o combinado é um radier estaqueado. A MRV adora essa fundação, pelo menos aqui em Uberaba. Os prédios da MRV, eles fazem estaca. Em vez de fazer bloco de coroamento em cima de uma estaca só, eles fazem o radier como um coroamento geral. E é aquilo que eu falei, na falta de ensaios mais precisos, 60% da carga você descarrega nas estacas, 40% se descarrega no radier. Pode falar? Nos seus exemplos de terra, de solo, que o senhor acabou de citar agora, nesses três, qual que é a melhor para falar assim, não, esse solo aqui é a melhor, que dá para fazer tranquilo? Intermediário. Silt. O silt, Intermediário. ele é mais cascalho, ele é mais Ele é o compacto? mais duro. Isso, exatamente. Ele é mais Ah, cascalhado, ele é mais duro. O entendi. solo, quanto mais cascalhado, é pior para a agricultura e melhor para nós. Ah, sim, entendi. Tá, O ok, solo obrigado. muito claro, de nada, o solo muito claro, arenoso, ele é um solo duro, mas é instável. E o solo argiloso, ele é um solo extremamente estável, só que ao longo dos tempos ele recalca. Vide Torre de Pisa, vide prédios na Orla de Santos. Ele recalca. Por quê? Porque a expulsão de água da argila é uma expulsão lenta. Então, ele parece que ele não vai recalcar, mas ele recalca. Vamos lá, vou responder mais 2 perguntas para a gente poder tocar. Deixa eu só ler aqui e aí eu dou a palavra a vocês. Eu trabalho em mineradora em Araxá e para manter a mina em operação tem que manter bombas drenando a água para não alargar o fundo da cava. É isso aí, ué, tá? É o que eu falei da obra aqui de Uberaba, né? O tempo todo bomba trabalhando. Só que no seu caso não parece ser um rebaixamento de lençol freático, né? É só um escoamento, né? Uma retirada de água superficial, né? Gilferson fala, você pode comentar sobre os edifícios de Santos? O edifício de Santos é exatamente isso, eles não foram feitos. A fundação deles não está assente sobre rocha, aqueles que tiveram problema de recalque. Se elas tivessem feito. Gente, a rocha mais predominante no planeta é o basalto, tá? E na América do Sul, então, ela é extremamente predominante. É raro algum lugar em que, se você cavar, não vai dar em basalto. Basalto é aquela pedra vulcânica de coloração escurecida, e em que, na nossa região sudeste, ela vira a brita da construção civil, brita 1, pedrisco, brita 2, tá? Eu sei que em alguns lugares do Brasil usa-se gneiss ou usa-se granito,
para fazer a brita, né? Você vê umas estradas, quando você vê umas, por exemplo, daqui para São Paulo, né? Daqui eu estou em Uberaba, tá, gente? No caminho da roça meu, que é para ir trabalhar no estado de São Paulo, então para atravessar para São Paulo, você vê depois rodovias com o asfalto mais claro. Por quê? Porque usa-se brita que não é de basalto, né? Nosso asfalto é escurecido por dois motivos, né? O betume é escuro, né? O betume é escuro e o basalto também é escuro, por isso que nós temos esse asfalto escurecido. Mas se vocês pegarem filmes americanos, se vocês pegarem filmes chineses, não, os chineses também usam ele. Se vocês pegarem outras regiões do Brasil, vocês vão ver que nós temos asfaltos mais claros, asfalto areia, e asfaltos com brita à base de guinais, por exemplo, que são pedras mais claras, menos escurecidas. Mas o basalto é riquíssimo na nossa região, então, todas as vezes que, com raras exceções, todas as vezes que você furar, eu não sei quantos metros você vai precisar furar, mas você vai chegar em basalto. Das sondagens que eu já vi em Uberaba, das que eu já vi fora também, nossa, raramente passou de 20 metros. E aí você já chega em basalto, tá? Tanto é que quando você vai fazer poço, quem já acompanhou a perfuração de poço, tem duas perfuratrizes, né? Tem uma que vai descer aproximadamente dos 20 metros, depois tem outra perfuratriz para. Aí eles vão encaixando, né? Para furar o basalto, que é uma pedra mais dura, um basalto a 50 MPa de resistência à compressão. E aí o basalto não recalca. Os prédios que estão assentes sobre o lajão de basalto não recalcam. Os prédios que estão assentes em solo duro, mas que não é rocha, já é degradação de rocha, à medida que essa água foi sendo expulsa lentamente, very slow, muito lentamente ao longo dos anos, esse solo foi se rearranjando. Aí eu vou lembrar vocês lá da teoria, vou lembrar de vocês do índice de vazios. Esse solo foi aumentando o seu índice de vazios e, com a pressão, os grãos foram se rearranjando. Eles não querem ficar muito longe um do outro, aí eles rearranjam. Na hora que eles rearranjam, eles abaixam um pouquinho, a fundação abaixa um pouquinho. Aí, mais um pouco, até o momento que você perceba, tá? Mas aqueles prédios já foram devidamente calçados, já foi feito o reforço de fundação, e, para nossa alegria, a NBR 18, vou citar ela de novo, não tem jeito, né? Um prédio de concreto armado. A NBR 18, ela já reza que no cálculo de pilares de edifícios, você, mesmo que você não queira, você tem que considerar um desaprumo. Chama excentricidade de forma. É na ordem de 1 para 200, H para 200. Então, se você tem um prédio de 200 metros de altura, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, você tem uma distância horizontal de 1 metro que você é obrigado a considerar, de excentricidade, certo? Fuga do CG, fuga do centro do baricentro. Então, mesclado aos reforços que já fizeram, e que já é preconizado na norma que nada está no prumo. Gente, se vocês subirem, eu fiz isso enquanto estagiário, se vocês subirem nos prédios aqui para frente, arquitetos, né, que estão aqui nos vendo, com uma ferramentinha chamada prumo. Se você pegar, tem prumo grande, né? Às vezes com corda de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Vocês pegarem um prumo lá do último andar do prédio e olhar a diferença do pilar do último andar para o teto, vocês assustam. Eu até recomendo vocês não fazerem isso, tá? Vocês assustam. Vocês acham que está aprumado? Tá bom, vai nessa. Então, por conta disso, todo desafio, quase todo edifício tem desaprumo, tá? Tirando edifício metálico, que a estrutura metálica ela não é manufaturada, né? Ela não é injetada no lugar, não é forma de madeira, né? Então o cara consegue dar o prumo certinho. Mas ou façam, ou se vocês tiverem medo de altura, não façam, né? Se vocês morarem em prédio, não façam essa experiência, que vocês vão ver o desaprumo que dá. Ah, depois de pronto não está mais desaprumado, porque é comer no reboco, né? Aí o reboco vem e mata, né? Professor, tem pouco a ver com a aula, mas puxando um assunto sobre fundações, na sua opinião, o que encontraram no subsolo das pirâmides
Pode ser super estacas, gigantes, e como elas calculam isso na época, isso é muito bizarro. Ô, Vitor, não sei, bicho. Sabia disso, não. Para mim, a fundação das pirâmides era pedra. Pedra, pedra, pedra. Fizeram uma espécie de um lajão de um lado e pedra. Eu não sabia que tinha isso, não, bicho. Sério, não sei nem o que comentar. Alu, professor, se for um declive na transversal, como preencheria essa falha para não causar danos a longo prazo? Olha, quando você tem declive na transversal, você nivela esse declive, né? Vamos falar que você tem assim, você tem um declive. Você tem a opção ou de você aterrar o terreno, e aí você tira esse declive, ou então você pode construir no declive. A questão é que a sua fundação, o fundo dela tem que ser plano. Então, se você tem um declive assim, ó, declive tá passando aqui em cima do meu nariz, e você vai ter fundações, o que que vai acontecer? Você faz elas nas mesmas cotas, lá embaixo, e sobe o que a gente chama de pescoço. Pescoço é um pilarete afundado na terra para que as fundações sejam niveladas, para você não ter que fazer uma fundação mais funda ou outra mais rasa. Mas, invariavelmente, você faz. Teve um prédio em a terra aqui de Minas, do café, eu sempre confundo o nome dessa cidade com Pirajuba. Pirajuba, eu acho que é Itajubá. Itajubá. Tem um prédio em Itajubá em que ele tinha um desnível mesmo, em que aqui era garagem, imagina o prédio, dessa largura aqui assim. Na metade dele era garagem, na metade aqui era mais alto. Aí não teve jeito, eu ia gastar 3 metros de pescoço para fazer as duas fundações na mesma altura. Aí essas eu tive 2 níveis de fundação. Enquanto calculista, eu sabia que ia gastar muito mais se eu mandasse essa fundação desse jeito. Era um prédio pequeno, esse prédio de 4 lajes só, mas mesmo assim é gasto, né? E agora, quando você tem uma rocha que é inclinada, que a norma fala? Ou para você fazer escalonamento dela, que é quebrar ela em pequenas escalas, fazer escalonamento da fundação, ou então você nivelar. Você vem e quebra a rocha declinada. Você vai ter uma fundação num determinado ponto. Deixa eu fazer isso aqui. Eu estou no computador, não estou no meu computador pessoal, por isso que eu não estou abrindo projeto. Na próxima aula eu dou aula nele, ele está até aqui do lado, mas ele é mais lentinho, ele é mais antigo, eu tenho que tirar algumas coisas e colocar no HD externo, ele é muito cheio, porque parte dos meus projetos eu fiz nele e está guardado nele, outras ficou num HD externo. Vamos falar que a rocha é assim. Aí o que que você tem que fazer para fazer a fundação? Você vem aqui e nivela a rocha, quebra, quebra, quebra a rocha, até você nivelar ela com a parte de baixo para ela ficar reta. Aí você vem e faz sua fundação aqui, certo? Aí você vem e faz sua fundação aqui, por exemplo. Aí o que que eu estava falando, já imaginando agora que não seja rocha, que eu estava falando para você. Vai fazer uma sapata. Faz aqui a sapata, aqui a sapata está aqui no solo. E a diferença é que aqui dessa sapata já sai o pilar e dessa sapata aqui já sai a baldrame, por exemplo. E dessa sapata aqui, ó, você vai ter esse pescocinho. E aí você liga a baldrame normalmente, ó. Faz a ligação da baldrame e aí para cima vai embora o pilar. Depois você enche isso daqui, se você não quiser fazer a laje, né? Porque se você não encher, você vai ter que usar uma laje a mais, que você vai ter que fazer bater laje no piso, né? Tem muito projeto arquitetônico que eu já vi assim. Por quê? Porque aqui por baixo entra ar e aí você garante um conforto maior no ambiente, né? Então aí já é uma questão que nem eu consigo entrar muito nela, porque na engenharia a gente faz um semestre de conforto do ambiente construído. Na arquitetura vocês fazem 3, né? Então, quer dizer, vocês sabem muito mais de ambiente de conforto, de ambiente construído que eu. Então, mas eu imagino que essa abertura por baixo seja um preço a se pagar para você ter uma ventilação melhor. Mas o comum é, depois que você faz isso, você vem e aterra. Para quê? Para você fazer o contrapiso direto em cima do solo e não ter que gastar com uma laje, né?
para não ter que gastar com uma laje. Gente, tá bom demais, mas se eu não continuar a aula, se eu for responder perguntas aqui, a gente não faz as práticas. Eu vou ler um Paulo César aqui. Gente, pirâmides, depois eu vou ler sobre isso, tá? Eu não sabia mesmo. É, Professor, se faz o radia, não tem necessidade de fazer uma sapata? Não, Júlia. Ou é o radia ou a sapata, tá? Ou o radia ou sapata. O radia normalmente é usado para casas onde a carga é linearmente distribuída. O que é uma carga linearmente distribuída? Você não tem pilares ou você tem poucos pilares. O peso da laje está todo em cima dos tijolos, tá? Você tem tijolo cerâmico estrutural, você tem tijolo de. Você tem tijolo cerâmico estrutural e você tem tijolo de concreto estrutural. Então, galpões, por exemplo, você vê muitos aí em que está tudo apoiado em cima da parede, é a parede de bloco de concreto. Então, você não tem cargas pontuais. O pilar é uma carga, ela pega várias toneladas e transfere para um ponto só. Aí é melhor você fazer sapato ou fazer estaca. Quando está sobre a parede, a carga vai caminhando por metro. Aí é melhor você fazer radier, caso o seu solo não seja, no meu caso, meu critério. Se o NSPT for 3 para baixo, eu não faço radier. Se for 3 para cima, eu faço radier. Mas isso é algo que nós vamos conversar nas próximas aulas, que é o NSPT. Professor, vejo que não há consenso quanto à escolha do tipo de fundação para atender determinado projeto. Não há consenso, Paulo, não há. Seja viaduto ou prédio. Um escritório sugere um tipo de fundação, enquanto o escritório escolhe outro tipo. O que o senhor tem a dizer a respeito? Normal, normal. Um projetista usa um critério, o outro usa critério, um está mais preocupado com a economia, o outro está preocupado mais com. Se eu fosse, se todo mundo for, todos partir da mesma premissa de que a primeira coisa que nós vamos falar é segurança dentro da norma e economia, nós vamos sempre tentar fazer fundação rasa, sempre sapato ou radier. Aí a gente já entra nessa questão que eu acabei de falar. Eu radier com um NSPT menor do que 3 eu não faria. Tem gente que faz. Eu não faria. Agora, e aí? E a questão, e a questão da vibração? Fundações rasas têm problema com vibração. E o que eu acabei de falar, pavimentar sua rua, fazer uma construção com bate-estaca do lado. A gente não pode prever as coisas, eu não posso fazer uma fundação prevendo também um tsunami. Mas eu posso fazer uma fundação um pouco menos econômica do que a que outro escritório, por exemplo, pode sugerir, e a longo prazo ela pode se mostrar mais eficiente. Meu embasamento, Paulo, é parte da seguinte premissa. Eu sei que dinheiro é difícil, todo mundo está difícil, a vida está difícil para todo mundo, com algumas exceções. Né? Com algumas exceções. 2%, 3% da população brasileira está com o burro na sombra e não está nem aí para nada. Né? Tirando essa parte, a parte que carrega o Brasil nas costas, né? Porque é essa mama, tirando os que mamam, os que carregam, eu sei que R$ 5.000, R$ 10.000 é dinheiro, eu sei disso, não sou hipócrita. Mas vamos pensar que hoje o metro quadrado na casa, eu vou falar aqui da minha região, tá? Não sei a realidade no sudeste de Pernambuco, não sei. Vou falar daqui, interior de São Paulo, interior de Minas, Triângulo Mineiro e etc. O CUB hoje, o custo da construção do metro quadrado de uma casa, para você pagar mão de obra e material, de uma casa, de um R2, a passagem entre R2 e R1, uma casa que não seja uma mansão, mas também que não seja uma choupana. Uma casa classe média, simples. Deve estar na ordem dos seus quase R$ 3.000, se não tiver R$ 3.000 o metro quadrado. Certo? R$ 3.000 o metro quadrado. Mais o terreno.
Então, nós estamos falando de um terreno, vamos chutar baixo, um terreno de 150 mil, uma casa de 50 metros quadrados, mais 150 mil, nós estamos falando de 250 mil. Uma casinha pequena dessa, a diferença de ser um radier para ser um estaqueamento, não deve ser mais do que 5 mil reais. Vamos colocar 10 mil reais, que não é nunca. 10 mil reais em, quanto eu falei? 100, 300, 150, 250 mil. Nós estamos falando de quantos por cento? 10 em 250 é 1 em 25. Será que não vale a pena você gastar 10 mil reais a mais? Você está gastando 250 mil. Eu falei um terreno de 100, 150, né? Mais 150 de casa, já tô, me perdi. Você me deixar nervoso, fiquei nervoso. Fiquei nervoso, Paulo, com esse negócio da fundação aí. Brincando. 1.500, 150 mil num terreno, 2, 3, mais 50 metros quadrados vezes 3 mil. Nós estamos falando de 300 mil. Vamos falar que dá o 10 mil a mais, igual a 10. 1, 2, 3, dividido por esse cara. Vamos jogar para percentual. 3%. 3%. Será que não dá para gastar 3% a mais para você ter certeza que sua casa não vai ter um problema de recalque futuro? Aí, tá vendo que é questão de calculista? É questão de escritório? Essa é a minha ideia. Eu acho que se vocês não forem para a área de cálculo, mas vão se formar arquitetos, vão se formar engenheiros, sempre deverão se fazer essa pergunta quando pegar um projeto ou for discutir. O ideal, né, é que você dê os parâmetros para o escritório antes, né? Porque eu ficava puto. Se eu faço um negócio, ninguém me fala nada. Eu estou livre para fazer a fundação do jeito que eu faço. Eu vou lá e faço um estaco, o cara me vem com que é sapata. No começo eu até fazia de graça, depois só se pagar. Então, é sempre interessante que no começo você discuta essas situações, tá? E sempre faça a pergunta: será que não vale a pena? Tá? É uma questão de custo. Aí, se a gente está falando já de uma casa de 200 metros quadrados, uns sobrados, 3 pavimentos e tal, ela vai acabar sendo obrigada a ser fundação de estaca mesmo, aí não tem nem discussão. Beleza. Puta merda, o último projeto que eu participei foi uma mansão que teve um custo de um pouco mais de 100 milhões de reais. Eu não sei nem o que é isso, Paulo, não consigo nem conversar já nesses termos. Eu já não sei nem se isso faz fundação num negócio que custa isso. Para mim, inclusive, eu não posso falar o que eu penso, mas de quem tem uma casa de 100 milhões de reais, eu tenho certos problemas com esse tipo de pessoa. Aliás, eu nem conheço, né? Mas assim, é injusto demais. Vocês estão rindo, mas eu desejo um pouco mal para esse tipo de gente. Muito bem. Pessoal, eu sei que tem mais perguntas, mas deixa eu passar para a próxima prática, senão a gente fica travado e não faz a prática, né? E é importante ter realmente a gente fazer essas práticas, tá? É complicado, é uma discussão que eu não quero nem abrir ela aqui, porque eu sei que, né, cada um pensa de um jeito, mas 100 milhões? Ah, não. Em tijolo, em mármore, Carrara. Não, sai fora, sai fora. E eu e o MRV. Pois é, pois é, pois é, pois é. Chega a doer esse tipo de coisa, no que a gente pensa em desigualdade, pensa no jeito que tem gente que rasga, né? Isso é doído demais. Muito bem. Nossa segunda prática, eu já nem lembro qual que é a nossa segunda prática, mas eu vou consultar qual que é a nossa segunda prática. Peraí, só preciso abrir meu drive aqui. Eu numerei elas. Estrela, mecânica dos solos, nova gravação, prática 1, identificação, prática 2, granulometria por peneiramento. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer a introdução. Granulometria por peneiramento. Gente, materiais de construção civil, isso é muito claro.
Você vai lá, você compra, você pede areia fina, você pede areia média, você pede areia grossa, vai depender do que você vai fazer. Você vai rebocar, óbvio, você vai pedir areia fina. Você vai fazer uma argamassa para assentar tijolo, você vai pedir uma areia média, uma areia grossa, né? É isso aí. Então, é muito claro para materiais de construção civil que se deve peneirar. E granulometria, existem várias maneiras de se fazer, dependendo da finura do grão, né? Granulometria, vem de grão. Dependendo da finura do grão, existem várias maneiras de você fazer. Para grãos intermediários de solo, ou seja, para de areia grossa a areia extremamente fina, lá no começo do silt, a gente pode fazer a granulometria por peneiramento, que é a que eu vou mostrar para vocês, que é o conjunto chamado de série normal. Por que normal? Porque tem a anormal? Não, é porque normal é de normalizada, existe uma norma para ela. Então, é a série normal de paneiras e tem uma série intermediária, na qual foi acrescida a norma após algum tempo. E para que, então, serve esse peneiramento em solos? Porque para materiais de construção civil isso ficou muito claro. Justamente para a gente separar se o solo é areia, silt ou argila. E o que vocês têm que entender é que nós temos dos grãozinhos, né? Nós temos, eu estou exagerando demais, mas demais. Nós temos o grãozinho mais grossinho e o grãozinho mais fininho. Eu não lembro de cabeça o limite superior. Enquanto eu estiver passando o vídeo, eu acho que no vídeo eu falo. Se eu não falar, eu faço uma pesquisa rápida aqui e falo para vocês. Eu não lembro o limite superior da areia grossa, areia enquanto solo. Não areia de lavada de rio, areia enquanto solo. Teve um colega nosso, desculpa, eu esqueci o nome, acho que é o Paulo César, que falou lá no começo das construções que ele fez, aonde tinha água, que era um solo arenoso, que era instável. Estou falando dessa areia. Existe um limite superior e existe um limite inferior. O limite inferior da areia é 0,075 milímetros. 0,075 milímetros. Então, é 7,5 centésimos de um milímetro. Pega um milímetro, racha ele em 100 e pega 7,5. É isso que nós estamos falando de tamanho de grão. Aí, ele deixa de ser areia e passa para ser silt. E quando ele chega em 0,05, ele deixa de ser silt e vira argila. Então, nós estamos falando de tamanhos extremamente pequenos. Do silt para baixo, do 0,075 milímetros para baixo, a gente usa um negócio chamado lei de Stokes, que nada mais e eu não fiz essa prática, por isso que eu estou comentando ela, nada mais é do que verificar a velocidade na qual uma partícula de solo extremamente fino se movimenta numa coluna de líquido conhecida. E aí, normalmente, o líquido utilizado é não é água buricada, aquela água destilada, tá? Por quê? Porque se conhece os parâmetros de resistência da água destilada, todo mundo que já mergulhou numa piscina, já pulou alto numa piscina, num rio, sabe que existe uma resistência, né? Se você pular de pertinho uma coisa, se você pular de 5, 6 metros de altura, você sabe a pancada que você toma na hora que você vai mergulhar. Então, se a gente sabe que existe uma resistência superficial da água, como essa resistência é medida, a gente sabe qual que é o peso do grão do solo, então, só levando em consideração, você tem o peso, tem a resistência e tem o tempo cronometrado que ele demora para baixar, você sabe qual que é o diâmetro. O que nós vamos fazer aqui é peneirar a maior concentração de solos existentes no Brasil, que é areia extremamente fina, não areia grossa, como nosso colega encontrou. Isso é mais próximo, são construções mais próximas do mar, por causa da sua formação geológica. Construções internas ao país têm uma combinação normalmente de areia muito fina com outro solo mais fino. E é isso que nós vamos ver, tá? É isso que eu vou apresentar na
na prática. E eu estou vendo uns comentários aqui, é porque a prática 1 e 2, falando sobre roteiro, a prática 1 e 2, moçada, é a prática de geologia, o professor Marcelo, tá? Nós vamos inverter essa prática. Eu acho que se vocês acharem que teve algum ônus de conhecimento, eu estou tentando contextualizar aqui para ninguém ficar perdido, tá? E depois o Marcelo faz essas práticas 1 e 2 com vocês, tá? Eu vou tocar daqui para frente. Então, nós vamos para a prática 4, acredito que seja a 4, a granulometria. Eu marquei a minha ordem. A minha ordem ela é a segunda, não sei. Chama granulometria, determinação da granulometria de solos por peneiramento. Deve ser isso, tá bom? É, e a Marilza, particularmente, e o Paulo Chaves, eu agradeço demais. Obrigado. Obrigado pelo elogio. Obrigado. A gente acorda de sábado de manhã, né? Difícil. É, vamos tentar fazer algo bem feito, né? Porque se for para fazer mal feito, é melhor eu dar presença para todo mundo e tá todo mundo feliz, né? Vamos tentar fazer um negocinho mais bem feito. Muito bem, muito bem. Agora com vocês, então, o vídeo da prática. Essa era a introdução. E, é claro, eu já havia falado, né? A granulometria dos solos me diz sobre o comportamento dele. Muito bem, Gisele, perfeito, fechou. Exatamente, nós estamos na prática 4. Obrigado. Vamos lá, vou passar o vídeo para vocês. Ué, gente, eu fechei aqui o negócio, o turretinho. 1, 2. Olha, está rodando, deixa eu ver se está rodando de boa. Está rodando de boa, não teve problema daquele lá, não. Se tiver, eu estou aqui na espreita e eu conto para vocês. Nós temos um vídeo agora de 29 minutos, tá? Vou fechar a câmera e áudio, mas estarei aqui. Qualquer coisa, vocês dão um grito. Olá novamente, professor Cleverton outra vez. Estamos na nossa segunda prática de mecânica dos solos, que é a determinação da granulometria dos solos. Granulometria por processo de peneiramento, tá? E o solo que vocês viram na primeira prática, aquele solo residual, solo natural aqui, ele é passado por um processo, né? Ele é peneirado, ele é limpo, ele é lavado, e aí a gente chega em algo com esta textura, é separada essa textura, onde eu tenho, eu não sei qual é a possibilidade, à medida que eu vou agitando, vai ficando uma partezinha mais grossa em cima e uma mais fina embaixo, né? Normal, natural. Desse solo, faz-se o seguinte processo. Pega uma peneira, a peneira de 2 milímetros de malha, que é a peneira Mesh 10, né? Ela tem a nomenclatura americana, que é por número, que é a quantidade de aberturas que tem dentro de uma polegada quadrada, e a abertura de malha de 2 milímetros. Então, vamos trabalhar com a BNT, que é 2 milímetros. Na peneira 2 milímetros, que é justamente essa, aqui não é possível, não sei se vai ser possível, se não atrapalha aqui o câmera, é a peneira de 2 milímetros. E nessa peneira de 2 milímetros, nós passamos o solo nela. Parte do solo passou daquele solo, parte ficou retida. Então, esta foi a parte retida na peneira de 2 milímetros, certo? O que fica retido na peneira de 2 milímetros, a gente chama de granulometria de grosso, ou grossos, tá? E o que passa por essa peneira, que é este cara aqui, a gente chama de granulometria de finos. Então, nós vamos separar a nossa prática de granulometria em 2 pedaços. Granulometria de grossos, granulometria de finos. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso de uma balança de precisão de 1/100 de grama, por causa das quantidades que eu estou trabalhando com a balança de precisão de 1/100 de grama.
tá? Eu preciso de um agitador, né, para peneiras, tá? Ah, não tem, na prática não tem um agitador, dá para agitar na mão. O mais importante aqui é a balança com uma determinada precisão, a peneira e a série normal de peneiras que nós temos aqui. De cima para baixo, né, a saber, né, nós temos aqui a 50 milímetros, 37,5, 25 milímetros, 19, 12,7, 9,5, 4,75 e 2. 2 milímetros, exatamente a peneira, a mesma malha que nós temos aqui. Então, assim que eu colocar o grosso lá, é óbvio, eu espero que a maior parte dele nada passe da 2 milímetros, porque se ela não passou aqui, provavelmente não passará lá. Se existir algum material pueril, para isso, nós colocamos o fundo na série de peneiras, tá? E eu também tenho uma tampa. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa é determinar qual é a massa do solo grosso que nós temos, tá? Para determinar qual é a massa do peneiramento grosso, né, retido aqui nessa peneira 10, número 10, né, 2 milímetros, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma balança, uma bandeja metálica, na qual tem uma massa aproximada aqui de 365 gramas, mas eu vou usar o recurso da tara para não ter que subtrair, né? Essa máquina aqui, essa balança costuma demorar um pouquinho, a gente tem que aguardar até ela zerar. Pronto, zerou. Então agora automaticamente a balança já subtraiu a massa da bandeja metálica, do recipiente metálico. Onde nós temos aqui 215 gramas, 215,41 gramas. Tem que esperar ela estabilizar. 215,41 gramas. Agora, nós vamos levar esses 215,41 gramas para o nosso jogo, ou a nossa série de peneiras, né? Jogo de peneiras ou série de peneiras, como queira. Colocamos aqui. Quando eu tenho essa granulometria mais alta, eu não preciso agitar, né? Normalmente ela já consegue descer. Mas como a prática reza que é necessário agitar, então nós vamos fechar o jogo de peneiras e ligar o nosso agitador mecânico, tá? Fecha aqui. Deixa eu apertar essa rosca. Vou programar ele para 1 minuto, tá certo? E aí a gente coloca aqui para agitar. Nós temos aqui o agitador, já programado a frequência da vibração. Eu estou colocando uma vibração média alta e iniciando essa vibração. Bom, vamos lá. Vamos ver o que resultou esse peneiramento, né? Então, agora, o que consiste é determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, tá? E para determinar o que ficou retido em cada uma das peneiras, nós temos que levar para a balança. A balança está tarada, eu já tenho um recipiente, que a balança já entende qual que é a massa dele. Então agora basta eu levar isso até lá, né? Primeira peneira, ela tem uma malha muito grande. Nós não estamos trabalhando com granulometria desse parâmetro. Então, obviamente, na primeira peneira, a gente já anota que a retenção é 0 gramas. Na segunda peneira, 37,5 milímetros, também a retenção é nula. Tem 2 pedrinhas aqui dentro, mas elas pararam sem dever parar. Ó, retenção nula. Isso vai acontecer com as demais. 25 milímetros. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu chegar aí perto. Neste canto inferior, ó, ficaram paradas algumas pedrinhas aí, vamos dizer, né? Alguns grãos. Possível? Por que isso aconteceu? Porque ela ficou nessa borda, né? Ela não deveria estar aqui. Veja que a granulometria dela é muito menor do que a malha da peneira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retornar ela para o jogo de peneiras, porque ela não deveria estar aqui. Isso foi um acidente, né? Então, mais uma vez, na peneira de 1 polegada, 25 milímetros, nada retido.
Idem acontece, eu não vou aí de novo, mas a mesma coisa acontece com a 19 milímetros. Também ficou retida porque ficou nos cantos, bem menor do que a malha. A peneira agora 12.7. 12.7 já segurou. 12.7 tem um pedacinho ou dois pedacinhos que foram seguros ou retidos na 12.7, que equivale a 2,04 gramas. Então, 2,04 gramas retidos nessa. Problemas de novo. Eu não sei diagnosticar o que está acontecendo, pessoal, porque se vocês me veem, como eu acho que vocês estão me vendo, se vocês me ouvem, não é internet. Vou fazer um teste aqui, peraí. Velocidade de internet. 50 e... Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Olha lá. O upload não está muito bom, né? Mas o download está bom. Mas não é o upload, eu não estou subindo vídeo. Eu não sei o que está acontecendo cadê? Com essa prática, gente. Não sei por que que isso está acontecendo. Ela fica travada, parecendo. Ela trava em determinado lugar. Tem disponível no Ai, YouTube? ai, que saco. Que saco. Tem ela disponível no YouTube? YouTube? Não estou entendendo, Eduardo. O que você falou? Na outra matéria que o senhor, pelo menos tive a Hum. oportunidade de participar com o senhor, no YouTube também ela aparecia disponível, eu assisti várias vezes. Ah, não. Essa daqui vai ficar disponível no YouTube depois que eu acabar a gravação, que eu baixar ela no computador e jogar ela pelo YouTube. Esse eu não tenho no YouTube. O Wesley está falando aqui, é, tentar atualizar a página ou se o vídeo está salvo. Não. Deixa eu explicar um negócio para você. Você pode, Esdras, pelo jeito que você tem conhecimento, você pode me ajudar. O vídeo, nesse computador eu não tenho salvo, não. Eu tenho salvo no outro, não é problema. Só que o problema é o seguinte: quando eu passava o vídeo salvo no computador, ele ficava robotizando, sabe? Aquele negócio meio quebrando o vídeo. Não travava, mas ficava robotizando. Aí eu passei isso para frente, o pessoal da TI, da Uniub, falou: olha, então para isso não acontecer, o que você vai fazer? Você vai apresentar o vídeo direto da nuvem. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí é bom que você me ajuda. E aí era por isso, o Carol, o Carlos, que eu estava rodando direto do Drive, entendeu? Para não robotizar. Eu posso baixar o vídeo, vocês viram aqui que é rapidão, né? Tá beleza para baixar. Eu vou. Tá, então vamos fazer o seguinte: vou tentar carregar de novo. Pode falar, pode falar. Se pudesse disponibilizar ele igual os da aula de geologia, eu assisto umas 4 vezes cada vídeo, para eu memorizar, porque é muito conteúdinho. Se você pudesse disponibilizar para a gente assistir em casas, fora da aula. Lu, esses vídeos já estão lá na disciplina? Estão lá, estão lá. Professor. Então tá bom. É porque eu não cheguei ainda nesse ponto, porque eu estou esboçando geologia. Tudo bem, mas estão lá. Então, ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Professor, só um minuto. Se ajuda, lá na terceira semana de Mecânicas dos Solos tem um vídeo
sobre esse peneiramento. Terceira semana de mecânica dos solos. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Podem ficar junto comigo aqui. Vou deixar a tela dividida. Vamos aqui. Mas esse negócio aqui não tinha essa sacola aqui de ficar... Aí, fica quietinho embaixo. Professor, talvez se você, como você está compartilhando sua tela, você entrar lá na semana respectiva que tem isso aí, você reproduz de lá. Eu vou tentar de lá, exatamente. Vou entrar aqui no AVA. Vou tentar entrar aqui pelo AVA e ver se vai dar certo. Bom que a gente veja no EAD. Olha o tanto de gente me esperando para eu responder. Meu Deus, toda vez que eu vejo isso me dá até aflição. Tchá, 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 tchá. Autoria. Prática de mecânica dos solos. Tá em qual semana aqui? Terceira semana. Para mim aparece. Tá, vamos ver isso aqui. No caso é na sexta, não? Na Prova sexta de semana. mão, desintegração vídeo. Ah, tá. Mineralogia é a próxima. Então vamos voltar. Aqui. Tarará, tarará. Não fui eu que montei, tá? Por isso que eu não sei nem onde está. Quem montou isso aqui foi o professor Sandro. Granulometria, vamos ver se daqui dá certo. Eu vou colocar mais para frente só para fazer um teste. É óbvio que eu vou voltar depois, tá, gente? Só quero saber se está rodando. Vocês são os caras. Muito bem. Vamos rodar daqui. O ponto, mais ou menos, eu confesso para vocês que eu já vi tantos esses vídeos que eu já fico meio disperso. O ponto, mais ou menos, era. Vocês têm ideia? Era no momento que tava mostrando alguns materiais que estavam sobrando na lateral da peneira e tava voltando. Na peneira de 25 milímetros, professor. Essa aí, mais ou menos. Eu tinha pesado o material, professor. 12,7. Muito bem. Então, eu vou mudar o jeito de compartilhar a tela aqui. Ah, o Eduardo já colocou 8.09. Muito obrigado. Eu vou mudar o jeito de compartilhar. Peraí. Vou compartilhar essa aba. Então, vem aqui. Parará. Ava Uniub. Compartilhar. Destrava a minha tela. Professor, enquanto você está mexendo aí, pode falar rapidinho? Claro. Só te perguntar, no caso, como estava sobrando material nas laterais da peneira e estava voltando, nesse caso, eu tenho que garantir que todo esse material tem que passar, ou se eu perder esse material, alguma granulometria, impacta em algum resultado? Não, você não pode. A norma fala que você não pode ter mais do que 3% de perda, senão você tem que fazer o teste de novo. Se tiver dentro dos 3%, tá tudo bem. Entendeu? Beleza, obrigado. Nada. 8.09. 8.09. Então, aqui vai 8.09 gramas. focar. Então, 2,04 gramas retidos nessa peneira de malha 12,7. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Pronto. Agora a gente já começa a ter retenção, né? Quando começa em uma, normalmente tem nas demais. Agora na 9,5 milímetros, 8,71 gramas. Ah, 4,75 milímetros.
94... Opa! Essa daqui ficou presa. 94,87 gramas. gramas. E agora na número 10, né, a de 2 milímetros. Opa, não de cá. Cento e 107,31 gramas. 107,31 gramas. Vamos ver se passou alguma coisa para o fundo. Espera-se que se passou seja irrisório, mas vamos olhar. Tem alguns grãozinhos que vão formar aí 0,72 gramas. Então, fundo 0,72 gramas. Eu não somei e não vou fazer isso agora. No final da aula a gente vai montar um quadro, né, com a parte algébrica dessa prática, mas pode acontecer e deve acontecer na hora da gente somar todos os pesos retidos das peneiras, 2,04, 8,71 e assim sucessivamente, talvez não dê os 215,41 gramas. Porque no meio desse processo cai algo ali, cai algo aqui. Como nós estamos falando de uma balança com precisão de 1/100 de grama, pode sim haver diferença. Mas essas diferenças serão na ordem menores, inferiores à ordem de 5%, muito inferiores à ordem de 5%, chegando a não atingir 0,5% de diferença. Outra coisa, como a balança é muito sensível, eu falando, às vezes ela mesmo causa vibrações e diferenças ali em décimos ou centésimos de grama. E isso pode também incorrer ou acarretar em diferenças lá no final. Procedimento agora é fazer o peneiramento dos finos. Para o peneiramento dos finos, eu vou colocar o conjunto de peneiras finas, está lá atrás, consegue ver? Vou pegar aquelas peneiras, vou colocar aqui no meu agitador, no meu peneirador, passo para vocês a ordem das peneiras e nós vamos colocar o outro solo para peneirar, ok? Com as peneiras aqui, o jogo de peneiras colocado no agitador, vou passar para vocês quais são as malhas ou as aberturas, né? Da maior para menor, eu tenho aqui a 1,18 milímetros, estou falando tudo da BNT, tá? 1,18 milímetros, 0,59 milímetros, 0,42 milímetros, 0,18 milímetros, 0,15 milímetros e 0,075 milímetros, tá? Tá ali, então, o jogo de peneiras para fazer o granulometria de finos, desse mesmo solo que eu havia apresentado, onde naquela balança, naquela peneira 10, né, de 2 milímetros, havia parado aquele grosso. E o que passou, essa nós estamos na menor peneira, ó, na abertura de 0,075 milímetros, ou 75 micra. O que nós temos aqui é esta quantidade de solo, tá? No olho aqui dá para perceber que nós temos nessa amostra de solo, nós temos mais solo que entra no peneiramento fino do que o peneiramento grosso. E isso nós vamos olhar agora, tirando a prova real. A balança é a mesma, o recipiente metálico, a bandeja metálica é a mesma, tanto é que a balança já está zerada, ela já está tarada. Então, vamos ver o que eu tenho aqui de massa desse solo. Ó, aproximadamente 407,93. 407,93, tá? O que eu vou fazer? Eu vou retirar uma pequena quantidade aqui. Esse solo foi seco na estufa, né? Qual que foi o processo? Vamos lá. O processo foi a retirada do solo, quartejamento, que é a divisão dele, né? Em frações ou proporções iguais. Retiramos esse solo, levamos ele para a estufa e passamos ele pela peneira 2 milímetros, a peneira número 10. Separamos o grosso e o fino.
Esse solo, teoricamente, ele deveria ter umidade igual a zero. Mas nós estamos aqui na face da Terra, onde tem umidade no ar, né? Então, desse processo ter sido feito ontem, então nós já preparamos o laboratório ontem, porque ela fica 24 horas na estufa. Do tempo que ela ficou na estufa, que ela saiu da estufa, ela pegou umidade, o tempo da gente fazer essa gravação. Então, o que eu quero saber é o quanto ela absorveu de umidade de hoje de manhã, quando ela estava fora da estufa, ao ar livre, tá? Então, eu vou pegar uma pequena quantidade aqui. Ah, tem uma quantidade exata? Não, não tem. Pegar uma pequena quantidade, que sobrar é o que nós vamos para o traço. É importante eu saber agora essa quantidade? Não, eu só vou separá-la e depois a gente retira a umidade dela. Não vou apresentar dentro desta aula, desta prática, o teor de umidade. Uma vez que nós temos uma prática somente para teor de umidade de solos. Nessa prática de teor de umidade de solos, eu faço os pontos da própria prática e trago para vocês a cápsula que foi guardada, agora tampada para evitar contato com o ambiente, e a gente retoma o que foi feito aqui, tá? Então agora ficou 363,38 gramas. 363,38 gramas. E de maneira análoga, vamos levar esse cara para a peneira. Para o jogo conjunto de peneiras, como que é? Pronto, fechamos as borboletas aqui. Paciência. Agora vamos agitar novamente 1 minuto, tá? Vou aumentar um pouquinho a vibração. E 1 minuto vibrando. Beleza. Tempo estourou aí. Até a borboleta aqui afrouxou por causa da vibração, né? Eu coloquei ela num ritmo mais intenso, mas isso não é problema não. Vibrou o que havia para vibrar, né? Agora, aquele mesmo processo, vamos de maneira mais rápida, peneira por peneira. O que ela, cada uma delas, reteve? 1,18 milímetros. Aqui eu vou precisar de um pincel para trabalhar aqui. $8,76. $26,03. A peneira de 0,59. 26,03. Trinta e um ponto 31,68 na 0,42.
268,03. 268,03. Isso foi na peneira 018. Ou 18 micra. Agora na 015. Na 015, 12,14 gramas. Por fim, a 0,074, onde espera-se que toda a quantidade esteja retida nela, né? Tudo que passou pelas outras esteja retida nela. Deixa eu pôr de cá para não atrapalhar a filmagem. 15,24 gramas. 15,24 gramas. E o fundo? Bom, né? Pode ter uma parte pueril, né? Por mais que foi lavado, né, gente? Esse solo, antes de ir para a estufa, ele foi lavado, tá? Para tirar toda a parte pueril. Mas ainda assim, sobra um vestígio, um talco aqui, que dá 0,31 gramas. Nós vamos chamar isso de fundo, né? 0,31 gramas no fundo. Beleza. Com esses resultados agora, nós vamos admitir os percentuais, calcular os percentuais individuais e os percentuais acumulados. Através deles, nós vamos traçar um gráfico, né? Lembrando que o eixo aí das abscissas, né? O eixo X aí, onde é o eixo das malhas, ele tem que ser em escala logarítmica. Então, vocês vão acompanhar, agora nós vamos fazer uma passagem aqui, vocês vão acompanhar aí no slide como é que ficou o preenchimento dessa tabela e, consequentemente, como é que ficou forjado o nosso gráfico. E, através dele, a gente faz as considerações para saber qual é a predominância ou a granulometria predominante desse solo. Beleza? Nos vemos aí no gráfico. Bom, com os dados coletados, né, as massas retiradas aí de cada uma das peneiras, nós temos aqui a nossa tabelinha, o nosso gráfico, né? Para cada uma das peneiras, começando da maior malha ou maior abertura, que é a 50,8, para a menor abertura, que é a 0,075. Ficou aí, quando eu arredondei aí para duas casas decimais, por algum motivo ficou só 0,07, mas é a 0,075, tá? E aí, então, de maneira bem rápida, porque nós estamos falando as massas de cada uma delas, a segunda coluna é a respectiva massa que ficou retida. Lembrando que a separação de 2 milímetros de abertura de peneira para cima, estamos falando aí de peneiramento de material grosso, de areia grossa. De 2 milímetros para baixo, nós estamos falando de peneiramento de material fino, ainda areia, mas areia fina. Então, foi calculado aí a terceira coluna, é o percentual retido de amostra total. Nada mais é do que a divisão do peso retido pelo peso total, ou pela massa total, vezes 100. Então, nós temos aí os percentuais, eu não vou ler um por um, mas temos nossos percentuais, somando lá no final 100%, né? Só um exemplo, se eu pegar a peneira de abertura 2 milímetros, ficou retido uma massa de 107,31, num total de 574,81. Está lá no final da coluna peso. Se você dividir 107,31 por 574,81, você vai achar aí 18,67% na peneira de abertura 2. O percentual da amostra parcial refere-se
ao peneiramento apenas de fino. E aí nós temos o total de finos, 361,88 gramas, não é? A diferença entre 574,81 e 361,88 é o peneiramento de grosso, ok? E aí, da mesma forma, pega aí o percentual, a massa retida, por exemplo, na peneira 018, 268,03 gramas. Divide isso por 361,88, você vai achar um percentual de 74,07 em relação apenas aos finos, tá? Próxima coluna é a coluna dos valores acumulados. Então, eu tenho acumulação entre o que foi retido. Se você somar aí os percentuais de amostra total, a coluna de baixo com a coluna de cima, você vai ter o percentual acumulado. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pode ver aí que 0,35 na linha da peneira 12,7, abertura de 12,7 milímetros. É 0,35 o percentual acumulado nela e na de cima 0. Então, 0 mais 0,35, 0,35. Se você somar na de baixo, na peneira 9,52, ficou retido um percentual de 1,52 do total da amostra. Se você somar com 0,35, você vai ter exatamente 1,87. E assim sucessivamente, e como era de se esperar, para a peneira 0,075, ficou retido 100% da amostra. E, de maneira antagônica, se eu quiser saber o material que passou, o material passante, ele é exatamente o contrário do material retido. É só pegar 100% e subtrair do percentual acumulado. Por isso que nas 4 primeiras linhas, nós temos que o percentual passante é igual a 100%, ou seja, nada parou nessas malhas ou nessas aberturas, tá? E aí, eu coloquei aí no final da planilha ainda, nos dados da amostra, eu coloquei aí o inicial do material grosso e o inicial do material fino. A diferença entre 363,38, que é o inicial do fino, e 361,88 é a perda no processo. É um material siltoso que foi para o fundo das peneiras ou que se dispersou no ar no momento da pesagem. Essa tabela, então, me gera o próximo slide, que é a distribuição granulométrica, que é nosso gráfico, tá? Notem aí que nós temos um gráfico em escala logarítmica, ok? É um gráfico em escala logarítmica. Então, o eixo X, ou o eixo das abscissas, que correspondem às malhas ou às aberturas da peneira, estão em escala logarítmica. E escala algébrica, o eixo Y, o eixo das ordenadas, em ordem inversa, começando do menor valor em cima para o maior valor embaixo, ou o maior valor perto da origem do sistema e o menor valor no ponto extremo do gráfico. Eu fiz questão aí, na hora de criar esse gráfico, de colocar em cada um dos pontos que vocês veem umas bolinhas ao longo da linha, a malha da peneira em que a amostra ou a quantidade, o percentual de amostra ficou retido, tá? Dá para fazer o gráfico invertido, baseado aonde? Baseado no percentual acumulado passante, mas os dois nos dá a mesma analogia. E da onde, para finalizar, depois há de se discutir em pavimentação, na própria aula prática, que tipo, então, de distribuição granulométrica que nós estamos observando? É uma distribuição a granulometria densa? É uma contínua? É uma granulometria aberta? Quais delas esse material se encaixa? E aonde esses tipos de granulometria são influentes na área, na prática dos cálculos ou da execução da engenharia civil? Ok? Isso é uma discussão para a teoria e para a aula prática propriamente dita. Com esse resultado e com essa análise, encerramos aqui a nossa prática número 2, que é a determinação da granulometria dos solos. Um abraço, até a próxima. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu parar esse compartilhamento.
Agora deu certo, então quer dizer que para as próximas é através da página de vocês, do solo do Niub. Bom, acho que deu para vocês entenderem a prática, né? Granulometria, separação de solos. Eu não estou com o computador em que o gráfico está aqui, mas se vocês perceberem, não para nada. De repente dá uma queda gigantesca, e aí faz um patamar, dá uma queda gigantesca e para. Ou seja, isso é um solo de granulometria aberta. Quando você não tem nada, 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 de repente ele cai de uma vez e para nessa peneira, significa que a diferença entre esse ponto dessa peneira e o de trás é o tanto de percentual acumulado que tem nela. Aí um patamar vai descendo um pouquinho, porque quase nada está parando. De repente, de novo. A diferença dessa peneira para a peneira de trás é o percentual que foi comparado nela. Então, nós temos um solo com característica, esse solo que foi pesado, é um solo com característica que ele é arenoso fino, mas com característica bem distinta, que é, nós temos a maioria dos grãos com dois tamanhos. E a granulometria aberta, por exemplo, esse solo, se você for, vamos trazer para a prática, se você construir em cima dele, ele vai ter um recalque imediato considerável. Estou falando que vai dar 5 centímetros, que depende da carga, né, gente? Aí tem que fazer cálculo. Mas quando você tem granulometrias, imagina que você tenha bolinha de gude, várias esferas do mesmo tamanho, e você vai colocar ele dentro de uma lata. Já falei sobre isso na aula teórica, né? Você vai colocar ele dentro de uma lata. Você enche uma lata dele, aí você vai lá e enche de água, tá? Pensa numa latinha qualquer, sei lá. Eu vou pegar uma lata, mas não tem uma lata. Pensa numa latinha qualquer, sei lá, qualquer coisa aí. Imaginar? Pronto, imaginou. Ah, se isso aqui fosse fechado, essa latinha, não tiver. Enche de bolinha de gude, todas do mesmo tamanho. E depois você enche de água até a bordinha. Encheu de água. Aí você pega num outro recipiente, joga água e mede quanto coube de água. Aí agora, você pega 2 tipos de bolinha de gude. Você pega uma assim e uma menorzinha. De novo, lá deu mais ou menos a mesma quantidade, mas você pega aquelas proporções. Deu mais ou menos a mesma quantidade em cima, no primeiro patamar, na primeira queda, do que na segunda pedra. Mais ou menos 50%. Aí você vai lá e coloca essas 2 bolinhas aqui, faz assim e enche de água. Vai lá, tira a água e põe aqui. Aí agora, você pega uns 10 tamanhos diferentes de bolinha de gude, da maior para a menorzinha, e enche isso daqui de bolinha de gude, e depois enche de água e tira a água. Qual dos copos vai ficar mais água? O primeiro? Vou colocar 2 bolinhas só. Primeiro copo. Quanto mais aberta é a granulometria, quanto mais a granulometria aberta significa que tem um tipo só, 2 tipos só, o resto é aberto, não tem nada. Vai caber mais água porque tem mais vazio. Então, como tem mais vazio, tem mais movimentação de solo sobre carga, mais rearranjo de solo. Então, um solo com granulometria aberta tende a ter mais recalque. Para pavimentação, você vai provavelmente corrigir esse solo. Você vai corrigir esse solo, vai melhorar a granulometria dele, do subleito, da primeira camada do subleito. Entendeu? Então, é interessante essa questão de granulometria. Eduante. É rápido, professor. Tinha uma pergunta. Corrija a pronúncia do seu nome para mim, por favor. É Edivan. Edivan. Pronto. Tá falar é mais fácil que escrever. Sim. Eu tinha uma pergunta para a anterior, mas deixa mais para frente. Então, nesse caso que o senhor deu o exemplo aí agora, se eu tiver 2 recipientes em que eu tenha em um recipiente um volume com granulometrias iguais, mas mais grossas. No outro recipiente, uma volumetria igual ao primeiro, em termos de volume, mas com granulometrias menores. O que vai caber mais água, lógico, é o primeiro, então. Certo? Exatamente, tem mais espaço. Quanto maior a esfera, porque a esfera ela é tangente, né? Ela é tangente, ela só se toca num ponto.
Então, quanto maior a esfera, mais espaço vazio entre o ponto de toque. Quanto menorzinho, menos espaço vazio entre o ponto de toque. Edivan, não é mais. O Paulo pergunta, aberto significa, então, espaços vazios? Sim, espaços vazios. Granometria aberta, onde é aberto é o espaço vazio. Como é feita a correção de solo nesse caso? Se for para rodovia, né? Em construções não se faz, tá? Edificação não se faz. Em rodovia, você vem com... Depende da profundidade que você for corrigir, mas na maioria das vezes você vem com aquele trator com disco, tipo trator de arado mesmo, esse trator que usa parado. Vem trator com disco e ele vem arrancando a terra. Você vem com outro solo, com a granometria já preparada, e vai descarregando, o caminhão vai passando e descarregando, vem de novo misturando. Depois vem o rolo pé de carneiro para compactar isso. Vai molhando e o pé de carneiro vai compactando, tá? Fechou? Pessoal, o César tem razão, até por conta do tamanho do link, certo? E aí de lá a gente continua a discussão. Ricardo, você é o primeiro a falar lá no próximo link. Vamos encerrar aqui e vamos entrar no terceiro link, porque nós temos mais meia hora de aula só. E meia hora de aula, não sei nem se dá para passar o próximo vídeo, mas a gente vai lá naquele link para registrar a presença lá, para todos terem presença, e lá a gente discute o que dá para a gente fazer. Tá bom? E aí eu respondo a pergunta sobre a correção que o Paulo fez ali. Um abraço, estou aguardando vocês no próximo link, que já está aberto.